você chegou aqui no Estúdio Nabitar, seja muito bem-vindo, eu te recebo com muito carinho. Mas hoje a gente vai falar de algo muito especial. Solta rápido aí a nossa vinheta, editora, e vamos começar o nosso assunto de hoje. E você tá me vendo aí rodeada com um coração, né? Então nós vamos hoje desenhar a mandala de Câncer. Cancerianos super amorosos e maravilhosos, vou falar deles com muito carinho, mas não vai embora não, fica aqui, já dá seu like porque você vai aprender a fazer muitos desenhos dessa mandala. Se você não é de Câncer, não tem amigos em Câncer, filhos em Câncer, mas quer aprender diversos desenhos, fica aqui. Ah, e ainda vou ensinar você a pintar com guache, sabe aquele guache escolar? Vamos lá, vou te ensinar passo a passo isso daí. Vamos olhar? Eu tenho mostrado aqui desenhos de alunos que têm feito trabalhos maravilhosos. E hoje é o dia da Regina. Parabéns, Regina, pelo seu trabalho. E se você tem um desenho, me manda aí, eu coloco aqui no estúdio para você mostrar a sua obra para todo mundo. Mas agora vamos embora desenhar. Então, para nossa mandala de Câncer, eu peguei um papel tela que eu tenho. Ele é um papel que tem a textura da tela, tá vendo? E ele tava meio sujinho de aquarela, mas como eu tenho aproveitado todos os papéis, quero mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso. Ele é um papel A3, então é um tamanho bem maior, tá? Eu fiz uma circunferência de 26 centímetros de diâmetro e dividi em 4 partes. Com 3 centímetros de diâmetro, eu fiz um outro círculo dentro da mandala, apoiada no mesmo centro. Então, fui dando início na mandala, desenhando o corpinho do caranguejo, né? Fiz em formato de coração. Os cancerianos são puro amor, né? São pessoas muito envolvidas com a questão sentimental, são extremamente sensíveis e então eu desenhei esse nosso caranguejo, que é o símbolo do signo de Câncer, um caranguejo coração, né? Fui desenhando as patinhas, né? E fui trazendo toda a ideia de carinho, de bondade, de envolvimento para essa criatura que representa então os cancerianos. O símbolo do signo de Câncer é o caranguejo porque ele tem uma aparência forte, resistente, né? Mas ele é extremamente mole por dentro, assim como os cancerianos, né? São personalidades fortes que demonstram todo um carisma, mas têm um coração mole, são envolvidos com amor e acabam cedendo, né, às tramas dos relacionamentos afetivos, né? O elemento desse signo é a água. Então eu caracterizei bem aí, né, esse habitat do canceriano, a água, né? A praia, o mar. Eu coloquei um traçado onde vai representar a linha do horizonte que divide o céu e a terra. Vou colocando do lado direito desse caranguejo, né, a sua família. Então, como ele é extremamente ligado e dedicado à família, tem um grande apego, um grande carinho, uma ligação muito forte e está sempre preocupado com a saúde da sua família e quer estar muito perto deles, eu coloquei toda a família aí representada do ladinho dele, né? Como que se ele estivesse sempre visualizando o bem-estar dessa família. E do lado oposto, eu coloquei baldinho, bola, material de levar na praia que a criançada adora. Porque o canceriano, por mais que ele cresça, ele traz do coração a alegria de grandes momentos que ele viveu com a família, né? Então esses momentos ficam marcados na vida dele, o afeto que ele tem com as pessoas estão ligados a momentos que retratam a felicidade que foi a sua infância, as pessoas queridas da sua infância, os passeios, a casa da tia, a casa da avó, os momentos de estar com as pessoas queridas. E a praia foi sempre marcante, é sempre marcante para o canceriano, né? Então eu coloquei todos esses brinquedos e coloquei os achados, né? Eu acho que além de tudo isso, há essa busca do canceriano de encontrar coisas novas, de se desafiar sempre e, ao mesmo tempo, às vezes se esconder com a sua simplicidade ou com a sua malandragem, né? Então, ele vai se encontrando. E aí está representado com
as coisas que a gente encontra na praia, voltando à infância, trazendo da infância aquela busca pelas conchas, por tudo que é encontrado no mar. Depois eu coloco os dois símbolos, né? Que é o símbolo do signo de Câncer, são as duas garras, né? Colocadas ao contrário, que é muito semelhante ao símbolo que eu coloco em cima, que é o símbolo do amor infinito. O canceriano, ele traz esse amor pelas pessoas, pelas coisas que ele defende, que ele gosta, e acaba se agarrando. Então eu fiz uma corrente, né? Quando ele trata de relacionamentos afetivos, né? Então, pessoal, eu vou usar 3 pincéis, 2 de virola redonda, de cerda macia, e esse aqui é o cerdinha macia, virola chata, tá? E eu tenho uma série aqui que é para detalhes, ó, tem até com a ponta torta. Então, se você encontrar por aí, esses pincéis ajudam bastante, porque nesse caso aqui a gente vai fazer bastante detalhe. Então, vou usar a tinta acrílica, ela é neon e o guache, tá? Então, eu vou usar essas duas misturas aí. Usar pouca água e bora pintar a nossa mandala. E vai aprendendo como usar, então, o guache e a tinta acrílica sobre esse papel, que é um papel tela, que tá manchadinho, e eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês, tá bom? Então, eu vou misturando o azul, o preto e um pouquinho do amarelo. E vou fazer, então, um fundo escuro para essa casca, né, para a capa aí do caranguejo. Então, eu vou escurecer primeiro, tá? Faço essa mistura para ficar um cinzinha. Eu vou escurecer para depois, então, dar um efeito de claro. Então, vai seguindo para você ver como é o meu pensamento aí. Eu escureço para depois clarear. Quando necessário, eu vou com um pouquinho de água. E já vou dando um tom de rosinha neon para não deixar ele muito fechado, escuro demais. Espero secar só uns minutinhos, né? Porque o papel absorve, o papel é grosso. E eu começo, então, a trabalhar com o laranja e o rosa misturados, para dar um alaranjado um pouco mais forte. Então, aí é a primeira etapa do clareamento. E eu vou dando diversas camadas. E aí, então, eu uso o alaranjado, o amarelo e o branco para dar, então, uma terceira camada, que vai clareando mais ainda. Tiro o excesso um pouco da tinta com o guardanapo para poder o papel absorver mais rápido, né? E aí, eu vou percebendo que ainda tá molhado. Então, eu dou um tempinho, deixo ele dar essa secada aí e vou um azul e branco fazendo, então, a água do mar. Serve que para dar essa ideia de uma água mais leve, eu não pintei chapado, cheio de tinta, essa parte do mar. Eu fui pintando na horizontal, deixando alguns lugarzinhos de branco. Com um pouquinho do laranja que sobrou ali do lado e um pouquinho de branco, eu começo a pintar, então, a areia. Então, eu trago a areia embaixo do balde e perto de todas as conchinhas ali. E com o vermelho, amarelo e branco, eu faço uma mistura e vou de novo dando outra camada. Eu queria que ele parecesse grosso e que por fundo ficasse escuro e as bordas claras. Então, eu não desisto. Eu vou dando demão até chegar no tom que eu quero. Vou aplicando algumas porçõezinhas do rosa neon e faço um rosado, né, neon e amarelo, pouquinho amarelo mais rosado, e vou fazendo, então, as patinhas dele e venho colocando efeitos na casca. Agora ele tá chegando no tom que eu quero. E pinto esse mesmo tom, a família toda, desse amarelo rosado. Essa mesma mistura rosada, eu coloco um pouco de azul e um pouco de preto e faço então um marronzinho que eu vou aplicar nas montanhas e vou marcando sombrinhas embaixo das conchinhas aqui da praia. Eu uso todas as cores puras, neon, o azul, o rosa, o verde, para pintar os brinquedos da praia, para dar bastante vivacidade, bastante claridade. Esse signo é regido pela lua. Então, eu desenhei aí no alto da mandala as 4 fases da lua. O canceriano, eles podem mudar, alternar o seu temperamento em relação às fases da lua. Ele pode ficar mais irritado, mais alegre, mais entusiasmado, mais desanimado, dependendo da lua. Então, eu fiz aí as 4 luas e vou pintando, então, de azul e branco e tons de azul mais escuro, cada lua dessa. Azul e branco que sobrou na paleta, eu misturo com um pouquinho de branco
né, um pouquinho de preto e vou fazendo as nuvens um pouquinho mais carregadas. Eu preciso escurecer primeiro as nuvens com acinzentado para depois conseguir clarear. E aí eu vou misturando o laranja, o amarelo e um pouco de preto, vou dando um tom, um pouquinho de azul também, para dar esse tom de marrom mais escuro e misturo esse tom de marrom com um pouco de amarelo para ir dando efeito nas conchas. Todas as conchas têm esse tom como base, depois eu vou colocando um pouquinho de alaranjado. Com o branco eu vou dando a luz, né? As misturinhas, né, de marrom, vou escurecendo um pouquinho o marrom para conseguir pintar então a corrente e com o branquinho vou dando sempre efeitos em cada lugar, um efeitinho mais de luz, de luminosidade. Feita toda a pintura então, uma pintura mais leve, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar agora as canetinhas marca-texto. Eu tenho duas aqui que eu escolhi a cor, são canetas compradas em lugar assim mais em conta, né? Tenho da Sharp, tenho da Bic, tudo ponta mais fininha. Tem as canetas brush da Staedtler, que tem duas pontas. Você pode usar a ponta mais fina para fazer esse acabamento, ou ainda toda a canetinha escolar, né? Então eu vou guardando os meus netos, o pessoal me dá, eu compro, eu tenho sempre as canetinhas. Então é com elas que eu vou fazer todo o acabamento para salientar algumas partes do desenho. Vamos lá então. E é legal porque você vê que quando você vai passando a caneta álcool, ela vai meio que derretendo e escurecendo onde tem grafite. Dá a sombra que a gente quer, né? Você vai encontrar em diversos lugares para comprar essas canetas que você pode perceber que elas fazem uma mistura bacana e interessante para acabamento dos trabalhos. Todas as canetinhas que você tiver a seu alcance, você consegue dar uma finalização no trabalho. Eu pintei meio aquarelado, mais clarinho. Você percebe que eu deixei pontos, eu escureci o mar, depois eu vim com branquinho e dei alguns efeitos de água ali. Então a gente vai escurecendo para clarear. Essa é sempre a regra. Eu escureço primeiro, depois eu clareio, né? E com a canetinha eu dou todo esse efeito de luz e sombra. Então, para finalizar esse desenho e dar aquele toque especial, eu vou usar os grafismos. Eu vou deixar aqui para você o card desse vídeo, onde eu ensino a fazer 9 tipos de grafismos diferentes, onde você pode trabalhar os seus desenhos e deixar eles muito mais ricos, né? Muito mais completos. Então, olha lá o grafismo, fiz com caneta 005 da Staedtler, esses arabescos, né? Esses grafismos na casca do nosso caranguejo. E aí, então, tá pronta a nossa mandala de câncer, né? Coloquei um papel cartão roxo. E se você fez, então, a mandala de câncer, no final desse vídeo tem todas as mandalas de cada mês que a gente vai construindo aos poucos, né? Já tem mandala de peixes, mandala de gêmeos, mandala de touro. Vai lá, acompanha as mandalas e aprende com os desenhos e manda para os seus amigos queridos. Vamos lá, até a próxima!